Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos. E já te agradecemos porque Tu és Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 8, versículo 27. Oh, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Mateus 8, versículo 27. Vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor. Só o Senhor é Deus, aleluias. Diz assim a palavra: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, muito feliz de estar aqui com os irmãos, para uma breve meditação na palavra aqui. Ouvia, esses dias para trás, um grande expositor da palavra, o pastor Juscelio. Ele estava, num dos seus vídeos publicados ali nas suas redes sociais, ele disse o seguinte, que quando uma palavra é muito usada por muitas pessoas, provavelmente essa palavra vai se tornar uma palavra banal, uma palavra comum. E ele dizia que falando isso a respeito da palavra amor, que a mesma pessoa que diz eu amo Deus, diz eu amo meu filho e também diz eu amo sorvete. E indiretamente, às vezes sem querer, ele está colocando essas coisas tudo no mesmo patamar. Por quê? Porque aquilo que vai virando comum, aquilo que todo mundo vai falando, vai se tornando uma coisa banal. E eu percebo que, infelizmente, o nome de Jesus e o nome de Deus está se tornando, nos nossos dias, também uma coisa banal. Quer ver uma coisa? Você que tem costume de olhar os status dos seus amigos de WhatsApp, você já deve ter passado pela circunstância de ver uma pessoa lá colocar um status no seu WhatsApp lá de uma música de funk, com palavras chulas, muitas vezes mulheres seminuas dançando, e o próximo status, um versículo da palavra de Deus, ou uma música em louvor a Deus. Quando não é um funk, é uma música chamada sertanejo universitário, que em muitas ocasiões faz apologia à bebida alcoólica, algumas vezes faz apologia à prostituição e até mesmo ao adultério. E em seguida a pessoa vai lá e coloca alguma coisa, um versículo de Deus. Isso mostra que quase 2000 anos depois desse texto ser escrito, aonde os discípulos se maravilhavam e diziam: quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Quase 2000 anos depois ainda tem muita gente que não conhece Deus, porque quer misturar o santo com o profano. Ele quer usufruir da presença de Deus, mas não quer deixar os prazeres da carne. É bem certo que nenhum de nós consegue saber quem é Jesus, saber quem é esse que até o vento e o mar o obedece, na sua totalidade, porque Deus é infinito. Porém, aquilo que podemos conhecer de Deus, Ele deixou revelado através das Escrituras e através da criação. E é isso que eu quero, junto com você aqui agora, a partir deste texto, começar a falar sobre esse que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que antes de criar o homem e a mulher, ele criou o jardim do Éden, para que
o homem não precisasse plantar, por exemplo, um mamão, quando ele foi criado já estava lá. Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Deus já tinha preparado um lugar. Hoje, se o irmão Rubens tem uma fazenda ali, com um pouco de gado, é porque durante toda a sua vida ele fez suas economias. Acredito que muitas vezes passou por algum tipo de privação para alcançar o objetivo que ele tem hoje. Mas com Adão e Eva, pastor, já era diferente. Eu posso conjecturar que ele falava assim para a esposa: vamos comer picanha hoje? Vamos. O boi já estava lá, cevado, porque Deus já tinha preparado aquilo ali, na sua sabedoria. Ah, marido, eu estou achando que eu estou meio gordinha, vamos passar uns dias agora comendo salada? Não precisa fazer igual o irmão que nós temos lá, que fugiu o nome dele, da horta, Luciano. A horta já estava lá, já estava o alface, já estava o tomate, já estava tudo. Por quê? Porque Deus já tinha preparado o ambiente para o homem e para a mulher. E por que Deus já tinha preparado? Porque Deus sabe o que faz. Ah, hoje eu quero comer um peixe. Vamos pescar, tem muito ali em abundância. Deus já tinha preparado tudo. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Quem é esse que até o mar e o vento, né, lhe obedece? Esse é aquele que antes de criar o homem e a mulher, criou o mundo. Quando eu começo a entrar na palavra, eu começo, como se diz aqui no nosso linguajar, eu começo a viajar, pastor Robson. Começo a viajar. E eu tomando banho pensando assim o seguinte: com o preço que está a gasolina, para a gente fazer uma viagem daqui para Goiânia já fica caro, né, pastor David? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que encheu o tanque de combustível do planeta Terra, que desde quando foi criado, gira em torno do Sol, sem sair nem para a direita, nem para a esquerda, a milhares de quilômetros por hora, e isso dia após dia, hora após hora, sem parar e sem a necessidade, aleluias, de completar o tanque. É bênção, não é, irmã Maria? Glórias a Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que faz, meu irmão, meus irmãos. Deus sabe o que faz, Ele já preparou tudo. Quem estuda um pouquinho de ciência sabe que se o planeta Terra estivesse no lugar onde está Marte, não teria vida. Se tivesse um pouquinho mais longe do Sol, também não teria vida. Por quê? Porque quando Deus preparou o homem e a mulher, Ele já preparou tudo o que era necessário. Ele sabe o que faz. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu preparando essa mensagem, lembrei daquela pregação que eu preguei aqui anos atrás, onde eu dizia que a galáxia que nós vivemos, ela tem cerca de 2 trilhões de estrelas. Não, de 200 a 400 bilhões de estrelas, a galáxia que nós vivemos. E para ir de uma ponta a outra ponta dessa galáxia, você ia precisar de 105.700 anos, viajando na velocidade da luz, só para atravessar a nossa galáxia, que é uma galáxia de médio porte. Sabe quantas galáxias já foram catalogadas aproximadamente? Dá um Google lá, cerca de 2 trilhões de galáxias. Que Deus é esse, meus irmãos? Que poder é esse? Aleluias! Glórias a Deus! Esse é o Deus que estava ali naquele dia, naquela noite, naquele barco, que quando Ele disse: aquieta-te vento, acalma-te mar, aquele vento e aquele mar se acalmou. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. De maneira nenhuma podemos tornar o nome de Cristo algo comum, de maneira nenhuma podemos tornar o nome de Deus algo comum.
É inadmissível que a mesma pessoa que toma um susto fala Jesus, daqui a pouco toma um susto e fala Nossa Senhora, daqui a pouco toma um susto e fala Nossa Senhora da Badia. Não, meus irmãos, Deus é Deus, por isso que é único, por isso que é suficiente, não precisa de mais nada. Aleluias. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que antes de Adão e Eva pecar, já tinha preparado um sacrifício perfeito, pastor Vando. Por que que ele já tinha preparado? Porque ele sabe o que faz, Gileade. Ele sabe o que faz. Antes mesmo de Eva comer daquele fruto e convencer Adão a comer daquele fruto, Deus já tinha preparado um sacrifício perfeito para me reconciliar, para te reconciliar com Ele mesmo, como diz as Escrituras, Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus. Aleluias. Antes mesmo disso acontecer, Ele já tinha preparado. Por quê? Porque Ele sabe o que faz. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, minha irmã. Deus sabe o que faz. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que quando Satanás enganou Eva, a primeira mulher, foi profetizado: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. O diabo, irmão, ainda tenta fazer as maldades dele, porque é teimoso, mas Jesus já venceu ele, já venceu a morte, já venceu o pecado. Esse Jesus, que aqueles discípulos aterrorizados diziam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Jesus que me tirou lá do mundão. Esse é o Jesus que faz de indoutos e iletrados como Pedro e João profetas do Senhor. Aleluias, homens cheios do Espírito Santo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que viu o diabo vencer a humanidade no jardim do Éden, mas ele preparou um jardim chamado Jardim do Getsêmani, para vencer o diabo em oração. É certo que ele suou até gotas de sangue, mas a vitória veio. É certo que ele até pediu para, se possível for, passar dele aquele cálice, mas ele tomou cada gota daquele cálice. Sabe por quê? Porque ele me ama, porque ele te ama. Talvez tenha alguém nos assistindo aqui pensando: o que é que eu vou fazer da minha vida? Saiba de uma coisa: esse que o vento e o mar obedece ele, é aquele que venceu o diabo no jardim dos Getsêmani. É aquele que te dá esperança de vida. É aquele que está te dando a oportunidade de ouvir essa mensagem ao vivo ou depois de ser gravada. Aleluias, glórias a Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluias. Esse é aquele que fez uma aliança com Abraão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Deus cumpriu ou não cumpriu, irmãos? Cumpriu. Deus cumpre o que faz. No devocional hoje o pastor Robson falou sobre isso. Deus cumpre as suas promessas. Antes mesmo dele fazer a aliança com Abraão, ele já preparou a terra, ele já preparou a ocasião de sua mulher
com cerca de quase 100 anos de idade, gerar filhos, aquela que outrora era estéril. Por que que Deus fez isso? Com quase 100 anos, eu não sei o porquê, mas uma coisa eu sei: Deus sabe o que faz. Eu não sei porquê dessa pandemia, mas de uma coisa eu sei: Deus sabe o que faz. Eu não sei porquê de tanta morte, de tanto sofrimento, porque o mundo está desse jeito, mas de uma coisa eu sei: Deus sabe o que faz. Aleluias! Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que, quando o profeta deixou a sua responsabilidade, entrou para um navio, desceu para o fundo do porão, esse é aquele que providenciou uma tempestade. Não apenas isso. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que, quando tiraram sorte para saber por que daquela tempestade, a sorte caiu em Jonas. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que, quando os marinheiros jogaram Jonas no mar, Deus já providenciou um grande peixe para colocar ele não só dentro do seu ventre, mas para redirecionar ele para o seu propósito. Não veja essa pandemia como um acidente, veja essa pandemia como uma ação de Deus para te redirecionar para o seu propósito, para o seu crescimento espiritual, para a sua intensificação de intercessão pela nossa cidade. Eu acredito que nunca antes oramos tanto pela nossa cidade. Eu acredito que nunca antes oramos tanto pela nossa família. Deus sabe o que faz. Deus não está desesperado pensando: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Quem está desesperado são os governantes. Quem está desesperado são o pessoal no mundo. Quem está desesperado, muitas vezes somos eu e você. Mas Deus sabe o que faz. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que, quando o rei do Egito, conhecido como Faraó, disse: eu vou matar todas essas crianças, esse que o vento e o mar lhe obedecem, falou assim: não vai matar todas as crianças não. E tem mais: aquele a quem eu escolhi, você mesmo vai pagar para cuidar dele. Não somente não vou deixar você matar, mas você vai dar dinheiro para a mãe dele cuidar dele. Você vai dar as melhores escolas, as melhores comidas, as melhores roupas, até o dia em que ele estiver pronto para o meu propósito. A Bíblia diz no Salmo 37 que Deus ri dos seus inimigos. A Bíblia diz no Salmo de número 2 que Deus ri dos seus inimigos. O inimigo fala assim: eu vou matar essas crianças. Deus fala assim: coitado, vai nada, só mata se eu deixar. Se eu não deixar, você não faz nada não. Aleluias. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que, quando prepararam uma cova para José, Deus já preparou um escape da cova. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que, quando prepararam, aleluias, José para vender ele como escravo, Deus diz: pode até ser escravo, mas vai ser gerente de um homem poderoso no Egito. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que, quando prepararam, aleluia, uma trama para José, para ele ir para a cadeia, Deus falou: pode até ir para a cadeia, mas na cadeia quem tem a chave é ele. Aleluias. Pode até ficar lá, mas a chave está na mão dele. O governo dali está na mão dele. Quem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é aquele que o copeiro do rei se esqueceu dele. Mas o próprio Jesus foi lá e lembrou dele e falou assim: está na hora, te entrego o Egito em suas mãos, o governo está em suas mãos. Hoje, irmãos, nós podemos estar sendo oprimidos por esse sistema mundano. Hoje, alguns políticos se acham no direito de mandar abrir e fechar a casa do Senhor. Mas, quando nós estivermos na glória, meu irmão, aleluia, não vai precisar nem de luz, porque lá o próprio Cristo alumiará. Hoje alguns políticos se acham no direito de desviar a verba e deixar a gente morrer, o povo oprimido. Mas quando chegar a hora, que assim como Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Quando Deus fala, a terra se cala. Quando Deus fala, o diabo e o inferno estremece. Eu sinto Deus nessa palavra, irmão. Eu sinto Deus nessa palavra. Aleluias. Glórias a Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que, quando o seu povo estava oprimido entre o exército de Faraó e um grande mar, ele diz para o mar se abrir, e o mar se abriu. Pesquise na internet sobre essa história e você vai ver. Hoje já existe, irmão Rubens, tecnologia para saber como que é o solo no fundo do oceano. E na travessia do Mar Vermelho foi diagnosticado que há um único lugar ali que é plano como uma estrada de fora a fora. Pergunta se Deus abriu o buraco no lugar de loca de buraqueira. Deus abriu no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque antes de Faraó mandar preparar o exército para buscar, Deus já tinha preparado o lugar para o povo passar em seco. Deus sabe o que faz. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que faz brotar água da rocha. Quem faz isso, irmão Vinícius? Com toda a tecnologia do mundo, quem faz isso? Brotar água da rocha? Com toda a tecnologia do mundo, quem faz descer pão do céu? Aleluias! Com toda a tecnologia do mundo, quem faz vir uma nuvem de cordonizes para alimentar a multidão? Com toda a tecnologia do mundo, quem que faz uma multidão de pessoas andar por 40 anos no deserto e a roupa não envelhecer, a sandália crescer junto com o pé? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é Jesus. A Bíblia chama ele de o Rei dos Reis. A Bíblia chama ele de o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que, ao mesmo tempo que ele é cordeiro, ele é leão. A Bíblia diz que ele é o Verbo, porque é apenas com sua palavra tudo isso que nós vemos foi feito. A Bíblia diz que ele é fonte de águas vivas, e que quem tem sede pode beber de graça. Se você quer uma água na sua torneira, você tem que pagar. Se você quer uma água numa garrafinha de água mineral, você tem que pagar mais caro. Mas da fonte de água viva é de graça. É para quem quiser.
é a hora que quiser. Aleluias. Meu Pai, em nome de Jesus, todo espírito do medo, todo espírito da dúvida, todo questionamento contra a santidade e o caráter de Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que a igreja venha entender que o Senhor está no controle. O que é coronavírus perante o Senhor? O que é corrupção perante o Senhor? O que é esse caos que o mundo está perante o Senhor? Oh Deus, para encerrar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que, quando os inimigos prepararam um gigante para afrontar o povo de Deus, ele preparou um adolescente com 5 pedrinhas. Só foi necessário uma. Deus sabe o que faz. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que curou, que, melhor dizendo, que ressuscitou um morto de 4 dias. Você sabe o que é isso? Um morto de 4 dias, em decomposição, cheirando mal, a pele já não existia, os órgãos já estavam em decomposição, já estava sendo comido pelos vermes. Mas quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora, o corpo teve que dar um jeito. Lázaro teve que dar um jeito, estava enrolado como uma múmia. Não sei se ele saiu pulando, não sei se ele saiu rastejando, mas eu sei que ele obedeceu. Porque quando Deus manda, irmão, aleluias, as coisas acontecem, porque Ele é soberano. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que fez uma promessa, que ia preparar um lugar, queria voltar para buscar a sua noiva. E a Bíblia diz que naquele dia os mortos ressuscitarão primeiro. Como eu ouvi uma certa vez um pregador falando, hoje, se uma pessoa for muito rica e optar, em vez de fazer um velório, ela cremar o corpo do seu ente querido, subir num avião e lá de cima lançar as cinzas, ele pode fazer isso. Mas quando a trombeta tocar, meu irmão, eu não sei onde vai estar essa cinza, mas uma coisa eu sei: os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, em aproximadamente 7 milésimos de segundo, teremos o nosso corpo glorificado, encontraremos com o Senhor nos ares, vamos morar num lugar onde não tem choro, aonde não tem doença, aonde não tem morte, aonde não tem corrupção. Então, meus irmãos, fica firme, não desiste da sua salvação não. O presidente A ou B pode te decepcionar, o pastor A ou B pode te decepcionar, o seu marido, a sua esposa pode te decepcionar, mas aquele que o vento e o mar lhe obedece, esse, se você tiver a expectativa correta nele, você nunca vai ser frustrado.
Você pode se frustrar com Deus se você tiver uma expectativa errada. Se você estiver crendo naquilo que a palavra não diz. Se você estiver esperando aquilo que a palavra não mandou e você esperar. Mas com a expectativa correta em Cristo, você nunca vai ser frustrado. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. E neste momento de oração, se você aí do outro lado da tela ainda não fez uma aliança com Deus, faça uma aliança com Deus. Diga para o Senhor: Senhor, hoje eu quero viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com o que está escrito nesse livro. E se onde a minha religião disser uma coisa e a palavra disser outra coisa, eu fico com a palavra. Eu abandono a minha religião e eu fico com a palavra, independente de qual religião for. Amém? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa vivificar essa mensagem em cada um de nossos corações. Amém, graças